Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Dessa vez vai ser a primeira aula virtual de vocês de ciências, né? Uma vez que vocês já pegaram duas aulas seguidas de matemática. O formato das aulas de ciências vai ser bem diferente. Eu vou tentar dar umas aulas um pouco mais lentas, de maneira que vocês trabalhem mais a pesquisa, mais o estudo, tá entendendo? Para fortalecer os seus conhecimentos em si. Então, assim, a minha forma como eu vou poder abordar com vocês é estimular vocês a pesquisar mais sobre o assunto e, ao mesmo tempo, arquivar tudo que foi pesquisado no caderno de vocês, tá certo? Então, como eu tinha passado nas férias de vocês, eu tinha pedido para vocês fazerem uma tarefa sobre os vírus, o reino Monero, o reino Protista e o reino Fungi. Cada um desses quatro tipos de reinos, né, que eu gosto até de colocar o vírus entre aspas como uma parte de um reino, eu vou trabalhar em uma aula, tá certo? Uma aula eu vou dar sobre os vírus, uma aula eu vou dar sobre o reino Monera, uma aula eu vou dar sobre o reino Protista e uma aula eu vou dar sobre o reino Fungi. Então possivelmente vão ser aulas um pouco mais curtas para vocês. Mas a proposta de ter uma aula curta é que vocês tenham tempo para vocês pesquisarem e aprofundar um pouco mais sobre determinados tipos de reinos, certo? Vale lembrar, eu peço encarecidamente, dediquem-se aos estudos, porque por mais que não tenhamos prova, isso pode ser cobrado eventualmente quando a gente retornar nas aulas presenciais. Então, se porventura a escola chegar, isso eu não estou dizendo que a escola está falando, mas se eventualmente a escola chegar e dizer assim, a gente vai cobrar dos alunos nas provas de retorno, tudo aquilo que eles aprenderam nas aulas virtuais. Aí o aluno que está estudando, ele tem que saber disso. E é claro, eu vou cobrar, tá certo? Então assim, hoje vamos dar início sobre os vírus. Vou dar um resumo mais simples sobre o que é vírus. Vou reforçar mais a tarefa de casa de vocês sobre o assunto vírus, tá bom? E na outra aula seguinte eu vou começar com o reino Monera, na aula seguinte o reino Protista e na outra aula seguinte o reino Fungi. Então nas próximas 4 semanas, as 4 aulas de ciências vão ser voltadas para os 4 tipos de reinos que a gente está trabalhando. O vírus, o Monera, o Protista e o Fungi, certo? Então, para começar, o que são vírus? Vírus são seres que não possuem células, então eles são chamados de acelulares, certo? O nome A quer dizer não, celular de célula, então não possuem células. Os vírus eles são nada mais nada menos do que, eu vou colocar um termo entre aspas, pequenos seres que não têm aquela capacidade de síntese proteica que eles fazem, de síntese proteica, de respiração, de, de eliminação e por aí, que uma célula faz, tá certo? Os vírus eles não têm, por exemplo, mitocôndrias, não tem lisossomos, não tem vacúolos, não tem nada. O vírus basicamente é um ser, entre aspas, formado por uma cápsula que envolve o material genético, essa cápsula proteica a gente chama de capsídeo, certo? E determinado tipo de vírus ele pode apresentar, como vocês veem na figura, um talo, né? Um talo e umas perninhas. Esse exemplozinho aqui clássico é o que a gente chama de bacteriófago, é um tipo de vírus que infecta bactérias, que ele ataca as bactérias. Ou ele pode vir nesse formato simples aqui, onde ele tem essa capa proteica e ele tem essas pequenas ligaçõezinhas aqui que a gente chama de ligantes, tá certo? Que eu vou detalhar mais à frente nos próximos slides. Elas são as menores entidades conhecidas. Então vou utilizar agora mais ainda ser ou entidade, tanto faz nas aulas. Ou seja, eles são muito menores do que as células. Eles são bem pequenininhos em relação à célula. A medida deles vai entre de 15 a 600 nanômetros. O nanômetro é uma subunidade do metro que é na ordem de 10 a menos 9. É só você imaginar que depois de uma vírgula, 0, a gente tem mais 9 zeros até o número. Então isso é a escala nanométrica. Os vírus ele é constituído por uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, para vocês entenderem, são as partes essenciais que guardam todas as informações do ser, no caso daí da entidade.
Nós seres humanos a gente tem um ácido nucleico desse, que é o chamado DNA, o ácido desoxirribonucleico. Vocês imaginam que esse DNA seria como se fosse uma biblioteca. Essa biblioteca ela guarda todas as informações de você, por exemplo, o tipo de olho, características do seu cabelo, sua altura, seu peso, suas características e personalidades, tá certo? Doenças que você não teve ou que vocês podem ter, tá certo? Alguma anomalia genética se tiver algum caso. Ele guarda todas as características que foram herdadas de seu pai e de sua mãe dentro de você, certo? Os vírus têm a mesma coisa, só que os vírus, o que diferencia deles em relação a esses ácidos nucleicos é que o DNA ele possui duas camadas dessas informações. É uma helicoidal sequência genética. Você imagina como se eu estivesse pegando duas bibliotecas, colocasse uma do lado da outra e elas tivessem o mesmo conteúdo entre si, o mesmo assunto entre si. O assunto que tem numa biblioteca tem uma parecida com ela na outra biblioteca, que elas se complementam. No RNA eu só tenho uma única biblioteca, um único filete que tem essa informação genética em si, certo? Eles são parasitas intracelulares, ou seja, intra quer dizer dentro. Então eles têm essa única característica. Eles são parasitas que infectam as células, atacando essas células de diferentes seres vivos, tanto elas protozoárias, como bactérias, quanto algas, fungos, plantas e animais. Então a única finalidade do vírus é parasitar. Então os vírus eles só têm essa finalidade, só têm essa peculiaridade de parasitar todas as células dos seres vivos, por assim dizer, tá certo? E aí, nesse exemplo a gente tem os formatos dos tipos de vírus. Cada vírus tem um formato diferente e cada um deles ele causa um tipo de doença específica. À exceção do bacteriófago, que tem um formatozinho parecido de um robô, todos eles têm um comportamento único, ó, de um capsídeo, certo? Que é aquela cápsula proteica que envolve material genético e o próprio material genético em si. Então você pode observar, por exemplo, o vírus da cachumba, da varíola, da gripe, que aqui pode ser vários tipos de vírus da gripe, certo? O adenovírus, da poliomielite e por aí vai, certo? Vou falar um pouco mais detalhado sobre o bacteriófago nos próximos slides. Qual é a especificidade do vírus? O vírus ele tem uma peculiaridade simples. O vírus ele tem aquela cápsula proteica que eu falei para vocês e ele tem essas terminaçõezinhas aqui que a gente chama de ligantes, certo? O que são ligantes? Esses ligantes são essas terminaçõezinhas que têm a finalidade de encaixar perfeitamente em qualquer célula. Então, se por exemplo ele vê uma célula e o encaixe da célula está diferente da dele, ele consegue mutar o próprio ligante, ou seja, mudar o formato do ligante, de maneira que esse ligante, uma vez que esteja modificado, consiga se encaixar perfeitamente na célula e, com esse encaixe, ele conseguir fazer a sua inoculação de seu material genético. Certo? Então, uma vez que ele faz isso, ele vai ter toda essa capacidade de poder infectar todo o ser vivo em si. Então ele coloca aqui no textozinho que os vírus eles possuem substâncias chamadas ligantes, capazes de encaixar em determinadas proteínas presentes na membrana da célula hospedeira, denominadas receptores virais. Ou seja, por conta disso, a própria célula é chamada de receptor, porque o próprio vírus ele cria justamente esse sistema chave-fechadura na própria célula, certo? O que é um sistema chave-fechadura? É um sistema que faz com que uma célula, tá certo, se encaixa na outra, como se os encaixes eles se entrassem de forma perfeita. Os vírus ele tem essa ferramenta do encaixe do sistema chave-fechadura justamente porque o seu próprio ligante ele pode ter essa capacidade de mutar para ficar no formato do encaixe da célula que vai ser parasitária. Certo? E aí a gente tem três tipos de infecção pelo meio viral.
certo? Um exemplo deles aqui pelo próprio bacteriófago, que o bacteriófago aqui na bactéria, ele se aloja na parte da membrana da bactéria, ele inocula o que está no interior do seu capsídeo para dentro o seu ácido nucleico viral, onde esse ácido nucleico viral ele vai começar a se replicar dentro dessa célula bacteriana, formando outros vírus. Replicar, como eu acabei de falar, quer dizer reproduzir-se dentro dele, formando outros vírus. Os outros dois casos são mais simples, que são envolvendo o mesmo tipo de vírus, um vírus que não tem aquela função do bacteriófago, não tem aquele corpinho em forma de um robô, que é simplesmente uma membrana proteica, né, o capsídeo, e no interior dele tem o material genético. E aí a gente tem dois tipos. O primeiro, a própria célula ela se encaixa pelo sistema chave-fechadura a célula em si, ela força a célula a abrir o seu próprio êmbolo, né, do seu próprio ambiente, onde ele vai inserir todo o material encapsulado para dentro dessa célula. E é claro que essa célula vai dissolver essa cápsula proteica, no caso aqui vai se dissolver essa cápsula proteica, liberando o ácido nucleico viral propriamente dito. Da outra forma, seria como se o próprio involutório entrasse por completo dentro da célula, ou seja, a célula ela vai englobar todo o envoltório viral e dentro dela, dentro dessa célula, o próprio vírus abre essa sua cápsula de ligantes, né, liberando o seu material, que vai se repetir o mesmo procedimento, né? Ele vai liberar a cápsula aqui com o material genético, a própria célula vai digerir essa cápsula, liberando o ácido nucleico viral, que vai replicar e produzir-se novos vírus. E aí, voltando para aquele exemplozinho daquele vírus em formato de robô, né, que eu gosto muito de fazer essa alusão para vocês entenderem, né, que a gente está trabalhando do bacteriófago, que é o robôzinho em si. O bacteriófago ele tem essa capacidade, como eu acabei de falar, ele adere na célula hospedeira, ele perfura a célula e injeta o seu DNA por dentro dela. Dentro da célula, tá certo, que é a célula hospedeira, esse DNA ele entra em síntese, tá certo? Ele começa a se sintetizar e a formar novos componentes virais. Cada uma dessas sínteses vai começar a formar cada uma das particularidades que formam o bacteriófago. O talo, as perninhas e o capsídeo. Cada parte dessa síntese tem uma função. E depois disso, eles vão, desse processo de replicação, eles vão começar a se montar. Vai pegar um pedacinho daquela perninha, se juntar com o talo, se juntar com o capsídeo, com aquele material que já foi formado. Já forma um pequeno vírus. Faz uma perninha, um talinho, um capsídeo e por aí vai. Vão se montando até formar novos bacteriófagos. E aí, depois de 30 minutos, essa célula hospedeira se rompe porque ela não aguenta acumular uma quantidade grande de vírus e esses novos vírus são liberados, matando a célula em si. Certo? Esse é o ciclo reprodutivo do vírus bacteriófago. O nome já diz tudo. É aquele que come bactéria, é aquele que contamina bactérias. E aí a gente tem exemplos de causas de doenças causadas por vírus. Como eu tinha pedido nas férias para vocês dar uma pesquisada, uma aprofundada nos sinais e sintomas e tal, a finalidade maior era que vocês, além dessas pesquisas, vocês entendessem que não é só a gripe que é causada por um vírus. A gente tem uma infinidade de doenças causadas por vírus. Um exemplo, por exemplo, a catapora, a rubéola, o sarampo, a varicela, né? A varíola, a pólio, a raiva. Só que cada uma delas ataca uma determinada parte do corpo. Por exemplo, essas 5 primeiras que eu citei, ela atacam a pele. Você pode observar que a catapora e o sarampo aparecem aqueles sinaizinhos, aquelas pontinhos que aparecem na gente, né? A herpes labial fica umas feridas em torno da boca. Certo? As doenças causadas no sistema nervoso, a poliomielite e a raiva. Certo? A poliomielite que pode acontecer sequelas, deixando a pessoa
com as partes do corpo um pouco atrofiadas ou não, ou impossibilitadas de se movimentar. As que são causadas pelo sistema cardiovascular e linfático. Linfáticos são as línguas, são as responsáveis pelo acúmulo dos hormônios, que é a dengue, a febre amarela e a mononucleose. As do sistema respiratório, como a gripe, o resfriado e a SARS. No caso aqui ele colocou a SARS como exemplo de um coronavírus. E aí a gente vai para o assunto atual que a gente está trabalhando sobre o coronavírus número 19, que foi abreviado para Covid-19. Você imagina que esse Covid-19 ele é um tipo de coronavírus de número 19. Ou seja, tem mais 18 tipos de coronavírus, cada uma com uma particularidade semelhante ao atual coronavírus 19, que pode ser letal ou não, certo? E as bacterianas causadas pelo sistema digestório, associadas ao sistema digestório, como a cachumba, a gastroenterite rotaviral, que a gastroenterite é inflamação no estômago e no intestino, e as hepatites A, B, C, D e E. Então vocês veem que tem um monte de doenças causadas por vírus, certo? Então sempre é importante vocês terem em mente que tudo que a gente for trabalhar a partir de agora sobre doenças causadas por alguma parte de um ser, é essencial a gente se vacinar. Não vem com essa história do pessoal dizer que vacina mata. A vacina ela gera uma imunidade que evita que esses tipos de doenças se alastrem no nosso corpo. Então é essencial que nós nos vacinemos. Certo, pessoal? E aí eu vou colocar uns exemplos a partir dos slides agora. Vou deixar esses slides disponíveis para vocês dar uma estudada melhor, né? Dar uma lidazinha melhor do que seria o ciclo do vírus do HIV. É claro que isso eu não vou cobrar, tá certo? Isso é só, esse exemplo aqui é só para efeito de curiosidade, para efeito de conhecimento, para vocês ficarem sabendo como é que é o ciclo viral de cada doença, certo? Não se preocupe, isso não será cobrado. Mas eu quero que vocês entendam isso aí para vocês verem como é que o vírus ele ataca, o tipo de vírus, de tipo de doença ataca as células em si. Então, por exemplo, temos do HIV, temos a da catapora, que aí tem toda a explicação do que é a catapora, que é uma doença causada, infecciosa, aguda, causada pelo varicela zoster, que ela é benigna e geralmente ocorre na infância. Quer dizer, aí está falando de tratamento, a vacina e por aí vai. Tem um exemplo também da catapora, que também ataca, tá vendo, a parte das vias aéreas e ela entra através do sangue, sim. E aí, por fim, eu vou deixar essa lista de exercícios. Claro, essa lista de exercícios eu vou passar nos slides para você, tá certo? Em PDF, para que vocês respondam, tá certo? E me entregue com o mesmo recurso que eu falei, através de foto, todas as respostas em foto, na próxima aula que vai ocorrer na semana que vem, certo? Lembrando, eu só quero as respostas desse exercício. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, certo? É que façam uma pesquisa. Eu quero, na verdade, não quero que vocês façam uma pesquisa, eu quero que vocês façam um mural em casa. Tenta fazer um mural com caderno, com uma folha de papel e tudo mais, e grava um vídeo, tá certo? Sobre a importância de ficar em casa e evitar o contágio do coronavírus, certo? Pode fazer, sejam criativos. Você pode fazer um cartazinho, você pode fazer no papel, você pode mesmo explicar sobre isso, você pode fazer uma campanha de conscientização, tá certo? Eu até vou melhorar então essa segunda tarefa. Eu não quero que vocês façam um mural, não quero que vocês façam essa atividade no papel, não. Eu quero que vocês criem um vídeo de conscientização para que as pessoas, os papais, as mamães e as pessoas fiquem em casa e evitem de sair para não pegar o Covid-19. Essa será a segunda tarefinha de vocês, beleza? Vou deixar que o professor finalize a aula de vocês aí do dia. Forte abraço e até a próxima aula.